Você acredita em guerra espiritual, em perseguição por demônios, em lutas espirituais? Escuta essa história minha. Certa vez, após um almoço na minha casa, uma irmã que lá estava, uma irmã de muita oração, ela tirou um cochilo e ela sonhou. Ela disse ter visto uma mesa redonda com vários homens de terno e gravata, e eles falavam sobre mim. Ela disse que o líder da reunião perguntou a todos os que estavam ali o que eles faziam para me paralisar, para me destruir. E um a um foram dizendo: eu calunio o Marco, eu o tento. O outro: eu tento seduzi-lo. Um outro dizia: eu coloco desânimo nele. O outro dizia: eu coloco desespero. O outro: eu coloco nele um sentimento de incapacidade. O outro disse: eu coloco nele a saudade de casa, a saudade da família. O outro: eu coloco nele o sentimento de culpa por estar longe de casa, da família, quando a família mais precisa dele. E ela disse que quando eles terminaram de falar, o líder da reunião levantou um irado e esmurrou a mesa. E ela disse que naquele momento todos eles se transfiguraram em seres horríveis, em demônios. E então o líder da reunião disse assim: e por que não conseguem derrubá-lo? O Marco é só um homem fraco. E ela disse que um deles apontou para um canto da sala e disse assim: ele é fraco, mas escuta aquilo que vem dali. Ela disse que quando ela olhou para o canto onde aquele demônio apontou, naquele canto abriu-se uma brecha, uma fresta na parede, e daquela fresta saiu um barulho. Ela disse que eram milhares de vozes diferentes, de homens, mulheres, adolescentes e até crianças, que clamavam, que oravam, dizendo assim: Senhor, protege o Marco Feliciano. Jesus, guarda o teu servo. Deus, segura o Marco com as suas poderosas mãos. Senhor, protege a família dele. Espírito Santo, guarda ele de todo mal. Ela disse que então, aquele demônio que apontou para o canto e mostrou aquela fresta de onde saíam aquelas vozes, falou assim: são estas orações aí que nos impedem de destruir ele, de colocar depressão no coração dele, de destruir o desejo que ele tem de servir a Deus, de pregar. São estas orações que nos bloqueiam. E contra essas orações a gente não pode fazer nada. E ela disse que ela acordou. Ela me chamou, a minha e minha esposa, e contou essa história. A minha voz embarga até hoje. Muitas pessoas perguntam para mim: pastor, qual o seu segredo? Como é que o senhor consegue ficar de pé de tanta gente que toca na sua vida, que lhe calunia? As perseguições que eu já passei, as lutas, você me conhece, você me segue há muitos anos. E eu sempre digo, duas coisas me firmam em Cristo. Primeiro, os meus pés estão firmados em uma rocha. E por isso o vento sopra e eu permaneço ali, segurando. E a segunda coisa, a intercessão de vocês que oram pela minha vida. Eu queria deixar aqui uma palavra para vocês nesta manhã, neste início de segunda-feira, nesse início de semana. Escolha uma pessoa que você tem muito respeito por ela, que você admira. Uma pessoa do altar, quer seja um pastor, um pregador, um cantor, uma pastora, um apóstolo, uma bispa, um bispo, um diácono, um presbítero. Alguém que você sabe que faz a diferença no reino de Deus, e adote essa pessoa em oração. Fale dela para Jesus, peça para o Senhor protegê-la, seja um intercessor, porque a sua oração faz muita diferença. A oração de um justo faz muito efeito. Por exemplo, você acordou hoje de manhã desanimado, dizendo que a sua vida estava terminada, aí você abre o seu aparelho de celular, o seu Instagram, o seu Facebook, e você me encontra aqui falando direto com você, dizendo assim: você não cai, não é porque você é perfeito, é porque tem muita gente te sustentando em oração. As orações dos seus pais que já morreram, elas estão diante do Senhor. Lá no Apocalipse, a Bíblia diz que João escutou as vozes de milhares e milhares dos santos que já tinham saído dessa vida, que as orações ainda falavam ao ouvido de Deus. As orações do seu avô e da sua avó ainda permanecem diante de Deus, e por isso, somente por isso, o diabo te odeia tanto, porque sabe que você foi consagrado no altar, a senhora foi consagrada no altar, e o que você está passando agora é só um momento de dúvida, um momento crítico da sua vida, é um momento de prova, é um momento de tensão, é um momento de angústia. E Jesus me mandou fazer esse vídeo só para você, para te dizer que as orações estão te sustentando. Eu vou falar uma coisa nesse vídeo que eu nunca falei nos vídeos que eu gravei. Eu estou com o meu corpo todo arrepiado. E eu sinto a presença de Deus. Para te falar isso aqui, você não está sozinho.
Você não está sozinha. A unção de Deus está te blindando nessa semana, está te protegendo, porque as orações de muitos está fazendo efeito. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. E assim como você está sendo sustentado pela oração de alguém, ore por alguém também nesta manhã. Que nessa semana os demônios, ao te procurarem, não te encontrem. Que Deus te transforme. Que Deus te torne invisível aos olhos do mal. Que Deus te abençoe.